Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos na aula de número 9 e o tema da aula é Conhecendo o valor da oração e do jejum. Antes de eu ler o texto, eu quero fazer você entender o que é orar. Orar é a arte de entrar no Santo dos Santos. Então a oração, ela é um exercício de dependência e ela é um exercício de aproximação. Quando eu oro, eu me aproximo de Deus. Existem palavras coerentes numa oração e palavras que não são coerentes, porque existem muitas pessoas que pensam assim, puxa, minha oração não é tão bonita. Será que Deus ouve a minha oração? Deus não está nem aí se a sua palavra é bonita ou se a sua palavra é mais simples. O que Deus está atento é para a integridade, é para a sinceridade do seu coração. Se existe verdade nas suas palavras ou se não existe verdade nas suas palavras. Então orar é esse exercício de tudo colocar diante de Deus e tudo depender de Deus. Algumas pessoas dizem, puxa, mas Deus não sabe de tudo que eu preciso, por que eu devo orar? Porque a oração, ela faz mais bem a mim do que a Deus. Porque Deus sabe realmente de tudo que eu preciso. Mas quando eu oro, eu gero esse exercício de me aproximar de Deus em quebrantamento e eu gero, ok? É forjado em mim essa dependência. Uma outra pergunta que as pessoas tendem a fazer. Puxa, será que Deus vai me responder no quesito de responder satisfatoriamente a todas as minhas orações, a todas as minhas petições? Não. Vão ter algumas orações que Deus vai dizer não. Por quê? Porque você conhece a vida de que maneira? Um dia de cada vez. Então aquilo que é primoroso para você hoje pode não ser primoroso amanhã. Ok? Deus não. Deus conhece passado, presente e futuro como uma coisa só. Então Deus sabe o que é melhor para você. Você não. Eu sei que às vezes é difícil ouvir não de uma oração diante de um pedido. Às vezes é muito difícil você guerrear muito para obter algo e Deus não te responder satisfatoriamente. Mas a palavra diz que quando eu me aproximo de Deus, eu aprendo a confiar nele. E confiar é acreditar que ele sabe o que é melhor. Uma coisa que a gente precisa entender é que, às vezes, aquilo que a gente pensa nos fazer bem pode vir a nos fazer mal. Por isso que eu preciso aprender a confiar para que ele me faça conhecer a cada dia nesse relacionamento qual é a sua boa, qual é a sua perfeita e qual é a sua agradável vontade. Davi mesmo, diante do seu relacionamento com Betseba, ela engravidou de uma criança e essa criança nasceu. E o Senhor disse para Davi que essa criança morreria. E Davi orou, Davi jejuou, Davi se derramou para que a vontade de Deus fosse mudada em detrimento da sua vontade. E Deus deixou bem claro, essa criança vai vir a óbito. Não era que Deus estava castigando Davi, fazia parte de um propósito, amém? Porque Deus tinha planos de que Salomão chegasse. Então, Davi teve que lidar com essa situação. Foi difícil para ele entender. Mas quando a criança morreu, ele louvou ao Senhor. Não pela morte da criança, mas por entender que a vontade de Deus sempre precisa prevalecer. Então eu quero já começar lendo com você Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Tem uma lição aqui que eu preciso compartilhar com você. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Ou seja, o que essa palavra nos ensina? Que Deus, de verdade, é aquele que ouve a nossa oração. Então, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate na porta, a porta se abre. Porque assim como pais, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos,
Deus não sabe o que é melhor para a gente? Ok? Uma coisa também que a gente precisa aprender, que a oração, ela não tem somente um efeito espiritual de nos levar a um crescimento, a uma evolução espiritual na presença do Senhor. Mas a oração, ela também tem um efeito psicológico, vamos dizer assim, um efeito terapêutico. Porque quando você ora, você extravasa as suas angústias. Quando você ora, você extravasa as suas tensões. Então, quando você extravasa, tão logo, quando você sai daquele momento de oração, você sai mais leve. Você sai mais tranquilo. É como se você estivesse tirando um peso de sobre os seus ombros. Então a oração, ela também tem esse poder de nos aliviar, de nos refrigerar. Então, ao invés de você reter tudo em você ou ficar lamentando-se pelos cantos, fecha a porta do teu quarto, entra. Ok? Dobra o teu joelho de pé ou deitado com a boca no pó, da maneira que você achar mais conveniente. Levanta o seu clamor, levanta a sua voz em oração, apresente a Deus aquilo que está doendo, aquilo que está te incomodando, aquilo que você entende que precisa receber, aquilo que você entende precisar aceitar, que está sendo difícil aceitar, está sendo difícil tolerar. Senhor, me ensina a passar por isso. Senhor, me dá graça para suportar essa situação. Deus, abre essa porta que está fechada. Meu irmão, a oração é uma ferramenta poderosa. Aprenda a usar essa ferramenta no seu a sós, no seu particular. Porque existem pessoas que elas oram no coletivo, elas oram na congregação, elas oram no meio das outras pessoas, mas no seu pessoal ela tem uma dificuldade muito grande de orar. E eu quero te convocar a entrar na presença do Senhor. Eu quero que você entenda que existem tipos de oração. Não significa que esses tipos de orações agora eu vou fazer esse tipo de oração. Não, agora eu vou fazer aquele outro tipo de oração. É como se dentro de uma oração ela passasse por todas essas características de oração. Por exemplo, existe a oração de adoração. Então, é como se a adoração tivesse que fazer parte da oração. Você reconhecer quem Deus é, engrandecer o nome do Senhor através de palavras de adoração. Senhor, Tu és digno, Senhor, Tu és majestoso, Senhor, eu reconheço a Tua soberania sobre a minha vida, Tu és o meu pastor. Então tem que haver na oração adoração, que não é nesse exato momento um cântico, mas é uma palavra, ou são palavras. Quando nós olhamos para os salmos, nós vamos ver o salmista adorando a Deus em oração. Tu és santíssimo, Tu és grandiosíssimo, Tu és benigno. É uma adoração. A oração também, ela tem o seu efeito de ação de graças. O que é uma oração de ação de graças? É uma oração onde você agradece pelas graças, pelas bênçãos, por viver, por estar de pé, por ter prosperado espiritualmente. Então tem que haver essa oração, a oração de agradecimento. Existem pessoas que são muito bons pedintes, mas ele não sabe ser grato. Outra característica da oração, a oração, ela precisa ter esse tom de confissão, ter esse tom de extravasamento. Quando você confessa, quando você coloca diante dele aonde está doendo, quando você coloca diante dele as suas mágoas, quando você coloca diante dele o seu pecado, quando o salmista diz, Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Deus, expurga-me dos pecados que me são ocultos. O salmista diz, quando eu me calei, meus ossos se secaram, mas quando eu confessei e os deixei, eu alcancei graça, eu alcancei misericórdia. O que o salmista está querendo falar? Que não adianta você colocar diante de Deus a tua vida no automático. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Esse tipo de oração a gente faz quando a gente está em público. Mas lá, no nosso secreto, no nosso a sós, no nosso particular, só eu e Deus, só Deus e você vai colocar diante de Deus o que está fazendo os seus ossos secarem? Ou seja, o que está te levando a empobrecer
espiritualmente? O que está te amarrando e impedindo de avançar? Então isso é uma oração de confissão, onde você apresenta suas culpas. Qual é o outro tipo de oração? A oração de súplica. A oração de súplica é a oração que você apresenta as suas necessidades pessoais. A Bíblia diz que assim como Deus veste o lírio dos campos e assim como Deus supre as necessidades das aves dos céus, o Senhor é aquele que suprirá todas as nossas necessidades. O salmista mesmo declara isso quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que o salmista faz? Ele coloca diante do Senhor a sua necessidade. Então a oração de confissão é a oração que você apresenta as suas mazelas. Oração de súplicas é a oração que você expõe diante do Senhor todas as suas necessidades. Do que você tem falta? Coloque diante do Senhor. Ok? Qual é outro tipo de oração? A oração de intercessão. A oração de intercessão, interceder é você se colocar no lugar do outro. É você sentir a miséria do outro, sentir a dor do outro e interceder pelo outro. Então, quando eu oro por mim, eu estou suplicando. Quando eu oro pelo outro, eu estou intercedendo. E Deus está à procura de pessoas que intercedam. A própria palavra diz: orai uns pelos outros, orai pelas autoridades constituídas. Então isso é intercessão, ok? Uma outra coisa que eu quero dar voz, antes de entrar na questão do jejum, vamos lá abrir 1 de Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que diz aqui. Capítulo 5, versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo sugere para essa igreja. Orai sem cessar. Porque uma coisa que as pessoas perguntam é: em que momento eu devo orar? À noite? De manhã? Ao meio-dia? Quantas vezes eu tenho que orar? Você vai orar todas as vezes que você sentir essa necessidade. Agora, o que você não pode fazer é deixar de orar. Você fica sem comer? Você fica sem beber água? Não, porque senão teu corpo sucumbe. Quando você ora, você está alimentando o seu espírito. Olha o que o profeta Isaías fala aqui. No capítulo 55 do profeta Isaías. Capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto se está perto. Então eu quero te convidar a buscar ao Senhor fervorosamente. Aleluia! Por exemplo, eu falei lá no início que não existe uma oração modelo, né? Uma oração que seja uma oração padrão em que eu tenha que repeti-la. Não, isso não existe. Agora, o Senhor nos apresenta uma oração sacerdotal, que é uma oração modelo, não para ela ser repetida sempre, mas para a gente ter como base quais são os elementos que precisam compor a nossa oração. Que eu já falei, né? Adoração, ação de graça, confissão, súplica e intercessão. Esses elementos tem que ter na oração. Ok? E você vai ver esses elementos dentro da oração sacerdotal, que é a oração do Pai Nosso. Ok? Porque na realidade a oração do Pai Nosso é uma oração que a gente pode fazer, sim, mas é uma oração onde apresenta todos os elementos que tem que compor uma oração. Então a oração do Pai Nosso, por exemplo, você vai orar para uma pessoa enferma, vou orar o Pai Nosso, não tem lógica. Eu vou orar para Deus me abrir uma porta de emprego? Eu vou orar a oração do Pai Nosso? Não tem lógica. Eu vou orar pela libertação de uma pessoa oprimida? Eu vou orar o Pai Nosso? Não tem lógica.
Não é que a oração do Pai Nosso não tem sua relevância, mas quando o Senhor apresenta a oração do Pai Nosso, Ele está ali ensinando um padrão. Olha, esses elementos não podem faltar na oração. Eu não estou tirando o mérito da oração do Pai Nosso, mas eu estou querendo fazer você entender que o ensinamento por trás da oração do Pai Nosso vai além do que a gente levantar a oração do Pai Nosso e fazê-la todas as vezes, ok? Vamos lá. A primeira frase da oração do Pai Nosso é assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é adorar. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é adoração. Ou seja, é eu reconhecer que eu estou embaixo e Deus está em cima. É eu reconhecer que Ele é Senhor e eu sou servo. Adoração. Qual é a outra parte? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase, você está reconhecendo o senhorio, ou seja, você vai orar, mas vai entender que sempre vai prevalecer a vontade dele, como é nos céus, será na terra. Uma outra coisa que a gente percebe na oração do Pai Nosso é nessa frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, quando a gente ora, quando a gente suplica, ok? Nós estaremos apresentando a Ele as nossas necessidades e estaremos crendo, ok? Que Ele suprirá tanto as nossas necessidades de ordem espiritual, como as nossas necessidades de ordem emocional, psíquica, como as nossas necessidades de ordem orgânica. Como é que é maravilhoso a Bíblia, né? Então essa frase apresenta a provisão que Deus traz quando eu clamo e quando eu dependo dele. Esse Deus é muito maravilhoso. Outra frase, dentro da oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase é uma frase que fala de conserto. Abençoa-me da mesma maneira que eu abençoo. Às vezes, a gente deseja que Deus nos perdoe. Às vezes, a gente deseja que Deus nos dê uma nova oportunidade porque a gente pecou, mas a gente não quer dar uma nova oportunidade para as pessoas que erram com a gente. A gente não quer dar uma nova oportunidade para as pessoas que falham com a gente. Então essa frase, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, é um princípio que o Senhor está querendo nos ensinar. Eu quero te abençoar da mesma maneira que você abençoa. Eu quero abrir portas para você da mesma maneira que você se coloca na vida das outras pessoas, para abrir portas na vida delas. Então é como se Deus apresentasse aqui a sua retidão, a sua justiça. Porque não adianta eu orar a Deus sem reparar o meu altar. A própria palavra diz, antes de você trazer no altar a tua oferta, vai reparar o teu altar. Está falando de oração, está falando de vida com Deus. O evangelho o cristianismo não é uma religião que vai sistematizar a tua vida dentro de uma série de dogmas e credos apenas. Eu não estou dizendo que cristianismo não tenha seus dogmas e seus credos, mas cristianismo é mais que dogmas, é mais que credos. Cristianismo é estilo de vida. Deus não quer que você cumpra a palavra no sentido de obedecer todos os ritos religiosos, mas em contrapartida, ignorar o seu próximo. Em contrapartida, não ser bênção na vida do seu próximo. Então, uma coisa não desmerece a outra. Todas as duas coisas, aos olhos de Deus, são importantes. Você obedecer todos os crivos religiosos, os preceitos da palavra,
mas você também entender o valor do amar ao próximo e se colocar na brecha para abençoá-lo o tanto quanto você deseja ser abençoado. A última frase: e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, quando eu oro, Deus me dá livramento. Quando eu oro, Deus não permite que eu caia em ciladas. Então, comece a orar. Entenda o valor da oração. A oração, ela é essa prática de me aproximar de Deus. Mas eu também falei que essa aula eu falaria do jejum. Existe um discurso hoje em voga, o discurso de que jejum é uma coisa do passado. Que jejum é uma coisa que não tem que fazer parte da vida da igreja nos dias de hoje. Bem, no Velho Testamento a gente vê presente o jejum. Na vida de Jesus a gente vê presente a prática de jejum, do jejum. Na vida dos apóstolos a gente vê muito presente a prática do jejum. Na vida das pessoas que faziam parte da igreja, a gente vê presente a prática do jejum. Então, como assim? O jejum é algo ultrapassado. Pastor, eu sou obrigado a jejuar? Não. Mas o jejum é uma prática de relacionamento com Deus. A oração é a arte de entrar na presença de Deus. O jejum é um exercício de comunhão, de afinamento, afunilamento. Então, o jejum é um tempo de dedicação, é um tempo de consagração, ok? Então, eu jejuo, então esse tempo eu reservo para dedicar ao Senhor. Eu jejuo, então eu reservo esse tempo para me consagrar diante do Senhor. Então esse é o objetivo do jejum, ok? Então, por que não? Eu jejuo. Por que não jejuar? Eu jejuo, ok? Eu reservo alguns momentos para me abster de alimentos, ok? Para me abster de algumas práticas por algumas horas. Às vezes eu faço propósitos de alguns dias, ok? Com que fim? Me santificar, buscar essa dedicação, essa consagração, ok? Buscar um elevo espiritual, porque o objetivo de Deus é nos encher. O objetivo de Deus é nos usar poderosamente. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele vivia jejuando, ele vivia orando nos montes. Com que objetivo? Se consagrar, ou seja, ensinar os discípulos a prática da consagração, ok? A Bíblia diz assim lá em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos 12. Lucas. E aconteceu, capítulo 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar Jesus. E passou a noite em oração a Deus. Olha aí, Jesus fazendo uma vigília de oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus jejuava, ok? Jesus jejuava. Então, se Jesus jejuava, por que a gente não vai jejuar? Vamos lá, capítulo 2 de Lucas, fala de uma mulher piedosa que jejuava. Lucas, capítulo 2. Ok? Falando de Simeão e Ana. Capítulo 2, versículo 36 e 37 de Lucas. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos.
e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e em orações de noite e dia. Então, ou seja, de onde se tirou essa ideia de que jejum é uma coisa que não faz parte da teologia? Ok? Outro texto que eu quero dar voz aqui, versículos 16 e 18 do capítulo 6 de Mateus. Isso aqui é forte. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. O que o Senhor está querendo dizer nessa palavra? Ele está exortando os fariseus, os religiosos. Ele não está dizendo que eles não deveriam jejuar, mas o Senhor está advertindo aqui a motivação deles em jejuar. É como se eles estivessem jejuando para se colocar num lugar de superioridade. Eu sou melhor do que vocês, porque eu jejuo e vocês não. Aí Jesus diz, não, vocês precisam remover essa hipocrisia da vida de vocês. Se vocês tiverem que jejuar, jejuem, lavem os rostos. Ou seja, vivam de maneira discreta para que as pessoas não percebam aquilo que vocês estão fazendo para me adorar. Ou seja, o jejum é algo de fórum íntimo. Ok? É entre você e o Senhor. Porque na realidade o jejum é uma intimidade sua com Deus. Então, se é uma intimidade sua com Deus, por que ficar divulgando para os quatro ventos que você está em jejum? Uma coisa é a igreja entrar num desafio e os oficiais da igreja entrar em jejum e levar a igreja também a entrar em jejum. Aí vai ter que haver uma comunicação. E outra coisa é você no seu a sós. Não, isso é de ordem particular. Vamos ver aqui em Atos 13, outro momento que a igreja de Antioquia jejua. Eles estão ali, os doutores, os profetas, os apóstolos, estão orando, jejuando, buscando saber a vontade de Deus sobre a vida de Paulo e sobre a vida de Barnabé. Olha o que diz aqui, Atos 13, versículos 1 e 2. E na verdade, que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Ou seja, diante do propósito deles, Deus se revelou. Então eles estavam em orações e eles estavam em jejuns. Para a gente terminar, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Olha aqui, capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. De repente você possa pensar, não, ele pegou versículos isolados. Não. Se você ler o contexto dos textos, você vai ver que está tudo muito bem amarrado. Só que é uma aula de discipulado. Então a gente precisa trazer uma aula muito prática para o novo convertido entender e para você que não sabe nada sobre esse assunto. Então a oração, ela é uma forma de entrar na presença de Deus, e o jejum é uma prática para que você se consagre e para que você se torne mais íntimo. Porque a palavra diz
que o interesse do Senhor é que realizemos obras muito maiores. Deus quer nos usar para que prodígios e maravilhas sejam feitos em seu nome. Mas por que os sinais, os prodígios e as maravilhas a cada dia têm se tornado mais extinto na vida da igreja? Porque nós não queremos saber de jejuar e de orar fervorosamente. Isso é feito, na maioria das vezes, quando nós estamos diante de uma necessidade, quando nós estamos diante de uma problemática, quando na realidade o desejo de Deus em todo tempo é ser íntimo nosso, é ser próximo. Eu quero orar para que Deus acenda a chama da oração. Eu quero orar para que você seja impulsionado a jejuar pela libertação de pessoas oprimidas pelo diabo, pela salvação de vidas que estão envolvidas na marginalidade, oprimidas pelo diabo. Quero te convidar a orar e a jejuar pelo teu crescimento espiritual, e eu creio que Deus vai fazer de você um homem poderoso e Deus vai fazer de você uma mulher poderosa, cheia do Espírito Santo. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, meu coração se alegra por concluir essa aula de número 9. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, me leva a ter uma vida de mais entrega em oração. Me leva a ter uma vida de mais entrega em jejum. Leva esta pessoa que ouvirá essa aula a ter uma vida de maior entrega em oração, ter uma vida de maior entrega no jejum, para que não somente ele, mas eu também seja cheio do Espírito Santo, de modo que consigamos, Senhor, fazer muito mais do que temos feito. Eu creio e eu sei pelas Escrituras Sagradas que a mesma unção que havia sobre a vida dos apóstolos, esta mesma unção repousa sobre a vida da igreja do século XX. Mas gera em nós essa fé, gera em nós essa consagração. Os nossos olhares se desviam para tantas direções, Senhor, e a gente acaba se perdendo em determinados momentos. Conduz o nosso olhar e o nosso coração através da oração e do jejum para o alvo, que é o Senhor. E nos permita ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Compartilhe esse vídeo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.